Um outro problema que tem deixado as igrejas numa situação terrível de fraqueza, de perda, de mau testemunho, é a ausência da pregação bíblica. Os crentes de verdade vão às igrejas, e eles têm em mente um versículo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eles sabem o quanto isso é verdade, porque eles têm fome na alma deles, eles têm fome em seu coração, mas não é uma fome que a gente mata indo num restaurante, é uma fome que a gente mata ouvindo a palavra de Deus. E eles sabem disso, eles têm essa fome, são ovelhas de Jesus, que precisam ser conduzidas aos pastos verdejantes, e se não forem conduzidas, se sentem fracas, tristes, cansadas. Elas precisam da água, precisam dos pastos verdes, e elas vão às igrejas, e quando chegam às igrejas, o que elas encontram? Tudo menos pasto. Elas encontram dança, então saem lá pessoas saltando pelo palco, pulando ali pelo palco, coisas ridículas. Elas encontram shows musicais, às vezes até de alta qualidade. Elas encontram isso, é bonito, parabéns aos músicos e aos cantores, muito lindo. Mas não é isso o que os crentes estão precisando. Eles precisam da palavra de Deus, e quando a palavra é pregada, ela é pregada de forma distorcida. Pastores pegam versículos, modificam seu significado, misturam a verdade com a mentira, inventam com isso grandes heresias, gritantes, e conduzem o povo mais ao erro do que aos pastos verdejantes. A palavra de Deus diz no texto áureo da bibliologia, 2 Timóteo 3,16, vejam, esse é o texto áureo da bibliologia, 2 Timóteo 3,16, veja o que diz esse texto, versículo conhecidíssimo. O versículo 16 e o versículo 17 são versículos conhecidíssimos. Veja o que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus a soprou, é como se Deus a tivesse pronunciado por meio dos homens que a escreveram. Toda a escritura é inspirada por Deus, e vejam, ela é útil para o ensino. Se não há escritura, não há ensino. Se não há escritura, só há ensino falso. É isso que há: mentiras, invenções, o compartilhar de pensamentos pessoais. Se não há escritura, não há ensino verdadeiro. É útil para o ensino, para a repreensão. Se não há escritura, não há repreensão. Os irmãos podem às vezes achar que a pregação que repreende é uma pregação dura demais, mas muitas vezes é isso que emana da própria escritura. A escritura leva o pregador fiel a repreender, dela emanam repreensões, e o pregador fiel, quando se vê diante de repreensões nela, tem que partilhar dessas repreensões com o povo que está escutando. Ele não pode ser político e dizer o que o povo quer escutar, ele tem que dizer o que a palavra de Deus realmente diz. E ela então é útil para isso, para repreender. Se não há escritura, não há repreensão. Todos estão certos, não há erros, não há certo e errado, tudo é certo. Para a correção, não há correção sem a escritura. Para a educação na justiça, não há nada disso sem a escritura. E uma igreja sem nada disso, sem ensino, sem repreensão, sem correção, sem educação na justiça, irmãos, ela perde a sua característica principal, que deve ser o testemunho, a santidade. Ela perde isso. E por que ela perde isso? Porque a escritura, de onde essas coisas emanam, não está sendo pregada. O pastor está divertindo as pessoas, contando piadas, inventando shows e espetáculos, e apresentando esses espetáculos ao povo, que se diverte e acha o máximo, quando na realidade o dever dele
é ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, com a palavra de Deus em punho. 17. A fim de que o homem de Deus, nas epístolas pastorais, o homem de Deus é o pastor. Timóteo é o homem de Deus. Parece certo dizer que nas pastorais, como é o caso aqui de 1 Timóteo, é uma das pastorais, homem de Deus é o pastor. Para que o homem de Deus seja perfeito. Note bem, a palavra perfeito significa completo. Para que o homem de Deus seja completo. Completo em termos do seu ministério não falte nada. Para que não falte nada no ministério do homem de Deus, ele tem que ter a escritura em punho e fazer essas coisas. Para que ele seja completo no seu trabalho, ele tem que ter as escrituras em punho e ensinar, repreender, corrigir e educar. Esse é o trabalho dele, o tempo todo, em cada conversa, em cada visita, em cada sermão, em cada aula. Ele tem que fazer isso para que seu ministério seja perfeito, completo. E o texto prossegue: e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele vai aplicar essa escritura para ele, para si mesmo. Então estará pronto para realizar o que é certo, para fazer o que é certo, para se comportar como é certo, para ser exemplo dos demais. Sem isso, sem a escritura, nada disso acontecerá. E teremos então pastores desabilitados para pregar, e pastores que não têm capacidade de viver boas obras, de realizar boas obras, e que darão péssimo testemunho. Irmãos, não brinquem com a igreja onde você pisa. Não brinque com isso. Uma igreja pode destruir a sua vida. Uma igreja pode acabar com a sua vida para sempre e da sua família. Se nessa igreja que você estiver, onde você estiver, não houver um apreço pelas escrituras, como Paulo ensina aqui, e não houver um cuidado extremamente intenso com o perigo da infiltração de incrédulos, como eu disse alguns minutos atrás.